2013 foi um ano bem difícil para tornados nos Estados Unidos, principalmente para o estado de Oklahoma. No dia 20 de maio de 2013, um terrível tornado iria atingir a cidade de Moore, em que ele seria o último a ser classificado como EF5. Mesmo que tenha sido um tornado muito forte, os tornados ainda não teriam acabado por aquele momento. Há exatamente 12 anos atrás, ocorreria um tornado que ficaria marcado não só pela sua largura, mas por conta das mortes que ele acabou causando. E vamos falar dele hoje. Sejam bem-vindos ao tornado de El Reno de 2013. Após o tornado de Moore, que aconteceu no dia 20 de maio, os meteorologistas ficaram extremamente atentos na meteorologia local, já que naquele mês de maio de 2013 já haviam sido produzidas diversas tempestades catastróficas e eles estavam cada vez mais alertas para a produção de novas tempestades com potencial enorme para tornados. No dia 24 de maio estava previsto para um sistema de baixa pressão fechado se deslocar o centro-oeste dos Estados Unidos, além de um forte jato polar se deslocando das grandes montanhas para as grandes planícies. A parte sul dessa depressão apresentava um jato intenso nas partes superiores da troposfera e iniciou fortes ventos quentes e úmidos vindo do sul. Uma umidade muito intensa estava indo para as grandes planícies. E do oeste vinha uma corrente de ar seco e frio. A sobreposição dessas duas camadas criou uma zona de instabilidade gigantesca em cima das grandes planícies entre os dias 26 e 31 de maio. As temperaturas naquela região, no dia 31 de maio, variavam entre os 20 e 30 graus e os valores de CAP, o Convective Available Potential Energy, entre 3 e 6 mil. E também foi observado um alto deslizamento do vento naquela região. Com todos esses fatores, na manhã do dia 31 de maio, os meteorologistas teriam emitido um aviso MDT para as regiões do Texas, Oklahoma e Kansas, com uma área de 15% de chance de tornados. Agora falando um pouco sobre os caçadores de tempestades, vendo as condições atmosféricas naquele dia e a grande probabilidade da produção de um tornado violento, vários, mas muitos caçadores de tornados foram para aquela região. E é até por isso que, se a gente pesquisar no YouTube, tem tantas e tantos vídeos de pessoas interceptando e caçando esse tornado. Porque era muito Storm Chaser e você às vezes nem ouviu falar dos Storm Chasers que estavam lá, de tanta gente que tava. Era muito. No começo daquela tarde, tempestades começaram a surgir no sudoeste de Oklahoma City e moviam para o nordeste, o que levou diversos desses Storm Chasers se posicionarem próximo à cidade de El Reno, no oeste de Oklahoma City. Foi então que foi emitido um PDS Tornado Watch, onde eles dizem que há risco de uma formação de tornado naquela região. A NWS, National Weather Service, começou a observar que haviam diversas tempestades severas naquela região. E então, às 5h25 da tarde, um alerta de tempestades severas foi emitido para Oklahoma. Já nesse momento, diversos caçadores estavam se posicionando e capturando imagens desse tornado. E esses caçadores começaram a observar uma wall cloud, e foi então às 5h33 que o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta de tornados daquele dia. Um tornado warning foi emitido para o condado de Canadian, e pouco depois das 6 horas, eles já começaram a observar os vórtices descendo daquela wall cloud, que rapidamente se tornariam em um tornado gigantesco. Às 6h04, vários caçadores estavam registrando imagens daqueles vórtices dançando em volta do tornado. E foi então que a gente conseguiu realmente ver algo que é realmente incrível e raro quando a gente está falando sobre tornados. O homem morto andando pôde ser visto nesse tornado, assim como no tornado de Jerry, mesmo que em uma proporção bem menor do que o que a gente vê naquela foto tão famosa. A gente pôde ver em vídeo esse homem morto andando. Eles continuaram observando esse tornado e foi então que perceberam que aqueles vórtices dançando não eram todo tornado. E que tudo que eles estavam vendo, incluindo o que eles estavam chamando de wall cloud, era todo o tornado. Era algo tão surreal que até os Storm Chasers, eles confundiram aquele tornado. Ao leste dessa tempestade, 2 caçadores, Brad Wright e Brandon Sullivan, eles estavam fazendo filmagens quando perceberam que o tornado estava vindo diretamente na direção deles.
eles tiveram a decisão de dirigir em direção sul para escapar da rota desse tornado. Só que, como esse tornado ele não era um tornado comum, eles fizeram uma péssima escolha de dirigir para o sul. Eles foram brutalmente atingidos pelos ventos dessa tempestade e, inclusive, detritos de construções que estavam próximas. Eles conseguiram escapar dos ventos desse tornado, mas com seu carro bem quebrado. Já às 6h17, a equipe Twistex estavam tentando entrar na frente do tornado para conseguir posicionar suas sondas e para registrar estatísticas como vento, pressão e até mesmo vídeos com a sonda de vídeo que o Tim Samaras criou. A imagem que eles tinham do tornado não era de subvórtices, mas era agora de um wedge gigantesco que cobria quase toda a visão deles. Esses multivórtices, ele ainda sim estavam dentro do tornado, mas eles não podiam ser vistos, já que o tornado ele estava no meio de uma camada muito grossa de chuva, poeira e destroços. A única forma de perceber esses subvórtices eram ou entrando dentro desse tornado ou usando algum radar Doppler móvel, que era o que o time da Rexpo estava fazendo naquele momento. E o que foi observado era que o padrão era tão grande que tinham várias áreas de rotação dentro da principal. Algo como se fosse uma aberração, uma coisa demoníaca. Um pouco atrás do time Twistex estava o time Dominator, conhecido principalmente pelo caçador Rich Shimmer. Eles estavam registrando as filmagens daquele tornado logo atrás da equipe Twistex, que pode ser vista pelaquela luzinha vermelha lá na frente nesse vídeo. O cinegrafista da equipe, Rebo Hack, que estava em um dos carros um dos 3 carros que compõem a equipe, ele registrou os subvórtices, já que eles estavam dentro da área de rotação daquele tornado. A rotação desses subvórtices dentro do tornado, eles era tão forte que esses subvórtices eles puxaram o tornado para o norte, mudando ele de direção completamente. Logo após isso, a equipe Twistex, ela segue em frente nesse tornado para tentarem posicionar suas sondas no caminho do tornado. Tim Samaras, que estava dirigindo o carro da equipe, ele percebe que há alguma coisa errada e então ele sobe em uma estrada ele sobe na rua Reformatória ao norte e segue lutando contra ventos intensos daquele tornado. A Twistex conseguiu fugir dos ventos daquele tornado novamente, indo em direção norte, e onde eles iriam fazer uma curva na Rotor Road, uma decisão que selaria o destino deles para sempre. E foi nesse momento que, enquanto ele dava uma leve desviada ao leste, ele mudou sua velocidade de deslocamento de 30 km por hora para 80 km por hora. Lá também estava a equipe de caçadores do The Weather Channel, que era composta por 3 carros. O principal, dirigido pelo motorista Kevin Parrish. O segundo, que era do meteorologista e apresentador Mike Betts. O comboio parou ao norte da estrada Reno para que Mike Betts pudesse entrar ao vivo na TV. All right, that's Simon Brewer, one of the storm riders, and I think we're trying to get a hold of Mike Betts. He's out there in the field. I believe this is Mike's shot here. That's the tornado hunt team. Hey, Mike, I think he's just now plugging in. Well, he's got a tornado behind him. Yeah. Mike, can you hear us? Guys, that's it. Right there. There's the tornado. We are just north of Union City, south of El Reno, south of I-40. Cops have blocked off 81 at this point and not letting traffic go southbound because the path of the tornado could come right over top of Union City or pass very close to it. Look at that monster. This is a huge tornado. If you live in Union City, south of El Reno, you have to take shelter. We may actually quickly try to get in our cars and get south of this. That'd be the safest place to do that. I think we have to go now in order to stay ahead of this and not get run over by it. So guys, I think we're gonna get back in our cars. We're gonna try to keep our cameras on top of this and we're gonna roll just to stay safe, okay? We'll be back with you in just a minute, but huge, violent tornado right now approaching Union City, south of El Reno, Oklahoma. Após eles terminarem o cobrimento daquele tornado, eles saíram daquela região, já que a direção que o tornado estava tomando poderia indicar que ele estava indo diretamente na direção deles. Então eles tomaram a direção sul
para tentar escapar da rota desse tornado, já que por lá tinha um pouco de céu azul. Essa foi uma das piores decisões que eles poderiam tomar, já que o tornado, aí sim, o tornado estava indo na direção deles. Nesse ponto, o tornado já estava se deslocando a mais ou menos 90 km por hora. E foi então que o carro deles foi atingido pelo tornado. As imagens que o cinegrafista registrou são incríveis. A câmera que ele segurava, ela saiu voando após os vidros do carro se quebrarem com a força dos ventos. Ela foi encontrada e a gravação pôde ser recuperada. E esse evento gerou uma das gravações mais épicas de todos os tempos nos tornados. Brothers, hold on. Everybody duck, go, go, go. Just keep going if you can. Keep going if you can. Everybody duck down. Everybody duck down. Todos saíram com apenas alguns arranhões e o carro, mesmo depois de ter voado e rolado pelo pasto, ele caiu com as rodas para baixo. Todos ficaram bem depois disso. Foi nesse momento que a equipe Twistex e o caçador Dan Robinson estavam se aproximando da Autoestrada 81, onde eles parariam no cruzamento rapidamente e seguiriam na estrada Ruther Road, uma decisão que selou o destino da equipe Twistex. Foi nesse momento que o caçador Red Bolton, ele registrou o caçador Dan Robinson e a equipe Twistex passando logo à frente dele. E ele mal sabia que estava registrando os últimos momentos da Twistex. Ele cogitou em fazer a curva também, mas ele desistiu após perceber que não seria uma boa opção. Eles seguiram nessa direção até que eles perceberam que o tornado estava vindo exatamente na direção deles. As câmeras do carro de Dan Robinson estavam registrando a Twistex logo atrás dele e ela podia registrar também o tornado ficando cada vez mais perto deles. O carro de Dan Robinson era um pouco mais potente e ele conseguia andar mais rápido na terra. Já o da Twistex, que era um Cobalt branco, ele não tinha tanta força assim e eles já naquele momento lutavam contra os ventos daquele tornado. Os ventos daquele tornado ficaram tão fortes que a equipe Twistex acabou ficando para trás e foi pega pelo aquele tornado. O carro ele foi levantado no ar e caiu a muitos metros de distância dali. Galera, eu encontrei essa imagem aqui na internet e isso aqui é bizarro, tá, galera? Essa aqui é o último registro, né, que a gente tem da equipe Twistex, tá? Essa é a câmera da parte de trás do carro do Dan Robinson e essa luzinha branca que vocês estão vendo é o carro da Twistex, é o Cobalt branco. E esse funil enorme foi o funil que o Subforce que pegou eles. Galera, é muito tenso. Chegou a ser postado o vídeo completo no canal do Dan Robinson, tá? Isso foi segundo relatos, eu não vi o vídeo. E isso chegou a ser postado, chegou a ter o vídeo desse funil pegando a Twistex no YouTube. Mas, logicamente, depois o Dan Robinson acabou tirando o vídeo por motivos de respeito às famílias, né? Mas é isso, é bem bizarro. Paul Samaras e o meteorologista Carl Young, ambos foram ejetados do carro mesmo usando o cinto de segurança. Tim Samaras foi encontrado junto do carro no meio de um pasto, 2 dias depois do tornado. Após isso, Dan Robinson continuava registrando aquele tornado e ele até saiu do carro para gravar com a sua câmera, mas ele teve que se esconder numa vala ao perceber que os ventos ainda estavam muito fortes, mesmo numa distância razoável do tornado. Foi nesse momento que Dan Robinson registrava as imagens desse tornado que ele registrou em que foi que o tornado atingiu o seu pico de tamanho, 4,2 km. O tornado então seguiu ao nordeste
na direção da Autoestrada 41, que é uma rodovia muito importante nos Estados Unidos, e que naquele momento continha um engarrafamento muito grande de pessoas desesperadas querendo sair da rota desse tornado ou sair dessa tempestade, já que ela apresentava um grande perigo e as pessoas estavam muito traumatizadas com o tornado de Moore que já tinha acontecido. Quando ele chegava na Autoestrada 41, ele fez um loop que é geralmente chamado de oclusão falha, que é quando um tornado ele tenta fazer oclusão, só que ele não consegue concluir esse processo. Então ele faz um looping, mas ele não se dissipa. Então ele fez esse looping e seguiu na direção oposta, na direção da cidade de Oklahoma City. E foi nesse momento que as pessoas realmente se desesperaram, já que os meteorologistas estavam ao vivo fazendo a cobertura desse tornado. E quando o tornado se voltou a Oklahoma City, as pessoas entraram em desespero e começaram a querer sair, e que causou um engarrafamento ainda maior. Só que o tornado acabou se dissipando ali em cima da Autoestrada 41 antes de chegar em Oklahoma City, que graças a Deus evitou um desastre gigantesco. Mesmo assim, ele matou uma mulher que estava em seu mini trailer junto com a sua família. Além das 3 mortes do carro da Twistex e dessa mulher, que juntam 4 mortes, haviam mais 3 pessoas que morreram, mais 3 civis que morreram durante a passagem desse tornado. Enfim, o tornado se dissipou. Ele deixou um grande rastro no solo e na grama, que foi mais uma ajuda para marcar o tamanho desse tornado. Algum tempo depois desse tornado, foi construído um monumento em memória da equipe do Stax, com os nomes do Tim Samaras, Carl Young e Paul Samaras, que foram brutalmente atingidos por aquele tornado. Ele é marcado e visitado até hoje por muitos caçadores de tempestades. E, bom, pessoal, essa foi a história do tornado de El Reno. Eu até consegui resumir bem essa história, tá? Tem outros detalhes na internet, tem outras coisas, mas eu decidi não colocar aqui, agora, nesse momento, nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo e vai ficar meio monótono assistir tudo, né? E, bom, se você chegou aqui, deixe alguma outra recomendação se vocês quiserem que eu faça algum outro tornado aí, um vídeo de algum outro tornado. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, se alguém assistiu até aqui. E, bom, é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Falou!